Você acredita em horóscopo? Talvez sim, talvez não. Mas você sabia que a astrologia pode ser vista como um exercício de criatividade? Quer saber mais? Vem conosco! Aqui é o Ítalo E aqui é a Ciane. e nós somos o grupo Transversos. Pesquisamos arte, inovação e criatividade para o desenvolvimento humano. Nossa proposta é apresentar conhecimento com entretenimento, para falar das várias faces que o processo criativo tem. Criar faz parte das nossas vidas. É com criatividade que aprendemos a nos adaptar a situações difíceis a partir de soluções novas. A criatividade é um atributo bastante concreto. Está nas nossas atitudes mais corriqueiras. Você quer ampliar seus ganhos financeiros de forma ética? Ter um melhor convívio com as pessoas difíceis, sem abrir mão das próprias convicções? Você só pode fazer isso se for capaz de ter ideias. Isso implica em desenvolver sua capacidade criativa. Criatividade é descobrir as condições em si mesmo para resolver problemas. E o Grupo Transverso está aqui para mostrar como se faz isso. Toda quinta-feira trazemos um vídeo sobre o assunto. Para ficar mais esperto, basta se inscrever e apertar no sininho. Também estamos no Facebook e no Instagram. Temos sempre um conteúdo bacana para vocês, tudo baseado em estudos científicos, culturais e artísticos. E cheio de muito humor. Bom, gente, hoje a gente tem temas bastante interessantes para tratar com vocês. Vamos começar. Uau! Então, desliga esse negócio e vamos começar o vídeo? Mas é que... é que eu estava me atualizando sobre o meu horóscopo. Puxa vida, não me faltava mais nada. É que pela conjunção dos planetas, eu vou ter um dia muito especial. Eu tenho até medo de perguntar. Tudo bem, eu dou mais uma colher de chá. Especial como? Aqui diz que eu vou ganhar o dom das estrelas. Vou mostrar para todos como sou brilhante. E lá vamos nós! Você realmente acredita nisso? Você acha que é possível que os movimentos e configurações dos planetas possam determinar como vai ser seu dia? Ora, mas é claro que sim. Principalmente se falam coisas que eu gosto. Pois eu acho uma besteira e eu me recuso a continuar nesse programa. Sabia que não dá para conviver com uma escorpiana com ascendente em Áries? Ai, eu não aguento conviver com você. Cuidado, o seu horóscopo diz que você vai se arrepender de tomar decisões precipitadas. Pois eu estou tomando a decisão de ir embora. Ai, tchau. Bom, eu avisei, né? Calma, gente, eu tô bem. Essa foi mais uma das nossas bobagens pedagógicas. Não é brincadeira? Não é bobagem mesmo. Estamos aqui para falar sobre astrologia. Mas se você não acredita nisso, não se preocupe, não vamos defender a veracidade dela. E se você acredita, não se preocupe. Também não pretendemos fazer um discurso contra a astrologia. Nosso objetivo hoje é mostrar a astrologia como um tipo de narrativa que demonstra a criatividade humana. Então pedimos que suspenda suas crenças e descrenças pelo tempo deste vídeo e nos acompanhe. Bem, para começar, vamos falar sobre um pouco de história. O começo da astrologia tem tempo e lugar determinados. Temos que voltar para a Mesopotâmia, o território entre os rios Eufrates e Tigre. Essa região foi habitada pelo povo caldeu, entre os séculos 10 e 6 a.C. Posteriormente, eles integraram a antiga Babilônia. Os caldeus eram conhecidos pela astrologia, tanto que séculos depois o Império Romano tratou a palavra caldeu como sinônimo de astrólogo. Não podemos deixar de mencionar que, segundo o historiador Heródoto, alguns tomavam que as origens da astrologia vinham na verdade do Egito, mas este não é o ponto mais importante. A astrologia dessa época era muito diferente da noção que temos com o horóscopo hoje.
Ela era uma ciência, mas no sentido da antiguidade. Uma forma de conhecimento geral que, pela observação e artesania, ajudava na vida comunitária. A astrologia era usada para prever eventos futuros, se uma catástrofe ou uma bonança poderiam acontecer, e o que seria melhor fazer para estar preparado. Veja que isso se tratava da observação de ciclos que poderiam determinar se uma colheita viria farta ou se seria necessário se preparar para um período de agruras. Esse conhecimento se disseminou entre os povos da antiguidade até os gregos e romanos. Temos que perceber que os povos desse período tinham uma noção de cosmos, ou seja, o universo existente era governado por leis que poderiam ser conhecidas. E como podemos pensar a criatividade nesse sentido? Temos que perceber aqui algo que já falamos antes, a capacidade do ser humano de construir uma organização em tudo o que faz e percebe. Sim, acreditando que existe uma regularidade nos fenômenos, podemos tentar entender essa ordem. Dessa forma, caminhamos em direção ao conhecimento. Todos os povos criam uma ideia de universo, e essa noção influencia todos os artefatos que a comunidade desenvolve. A visão de cosmos de um povo determina como ele interage nos ambientes físicos, sociais e mentais. Estamos trazendo aqui uma questão antropológica. Estamos dizendo que categorias como espaço e tempo, por exemplo, podem ser vividas de modos diferentes entre os povos. São construtos imaginários que geram a racionalidade da relação entre as pessoas e suas ações. Logo, podemos afirmar que a visão astrológica foi um meio de compreender o mundo. Tanto é assim que existem vários tipos de horóscopo além do ocidental, que é pensado pelas órbitas aparentes do Sol, da Lua e dos planetas. Temos que lembrar que o pensador Ptolomeu usava da astronomia em conjunto de uma astrologia. Ele acreditava que havia uma influência dos corpos celestes na realidade sublunar, ou seja, aqui na Terra. E, de fato, as mudanças do Sol e da Lua alteram nosso clima. Estamos falando aqui da astrologia grega. Foi ela que denominou os termos do zodíaco como conhecemos. Ptolomeu não acreditava tanto na posição das estrelas, mas nos aspectos que elas tinham, suas relações geométricas do ponto de vista da Terra. Não importava tanto as constelações, mas o desenho simbólico que elas representavam aos gregos. Foi a partir dali que se pensou a astrologia ligada ao nascimento das pessoas. Começou a se passar das previdências da comunidade para a dos indivíduos. Acreditava-se que a configuração celestial influenciava no destino, na sorte e na personalidade da pessoa. O que hoje chamamos de horóscopo no Ocidente é o que os gregos entendiam por natividade, o evento de geração de alguém que nasceu. E os símbolos usados para descrever as constelações eram aqueles que eram do entendimento do povo grego. Como Sagitário, que seria inspirado na figura de um centauro arqueiro. Gêmeos fariam referência aos heróis míticos e irmãos Castor e Pólux. Aquário seria a representação de uma pessoa com uma ânfora, possivelmente o príncipe troiano Ganimedes. Ou ainda, a lenda de que Artemis, para matar o caçador Órion, teria enviado um escorpião. Percebam que os gregos usaram elementos de suas culturas para compreender as configurações de estrelas no céu. E com isso, eles criaram uma maneira que causa impacto na vida das pessoas, pois usaram de simbologia. A possibilidade de nos relacionarmos com as imagens ancestrais nos conecta a algo mais poderoso que a existência material. O simbólico acompanha o ser humano desde muito tempo. Construímos mitos para dar sentido à nossa existência material. É o que pensava o psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Ele assumia que as posições entre planetas e estrelas se modificaram com o tempo. Isso implicava que não poderia ser um conhecimento científico experimental. Por outro lado, a astrologia manteria sua força simbólica. Elas permitiriam a projeção da psique inconsciente, seriam a soma da sabedoria dos povos do passado. Aqui entramos em um ponto interessante da função da astrologia. Ela seria uma forma de categorizar a personalidade humana. Retornando ao ponto que já comentamos, não estamos nos posicionando se ela tem sucesso ou não. Queremos mostrar que na antiguidade ela foi usada para entender como as pessoas se comportam de formas diferentes.
Percebam que até hoje é difícil determinar o que compõe a qualidade ou condição de ser humano. Através de imagens míticas, definiram um tipo de explicação para as pessoas baseado no dia em que nasciam. Foi uma forma de entender o mistério humano, buscar um sentido capaz de englobar a vida. Seriam energias que a pessoa deveria trabalhar durante sua existência. Novamente, isso reflete a nossa necessidade de organizar a vida humana. Uma forma de lidar com aquilo que não entendemos por uma racionalidade causal e material. Tanto que muitas pessoas que não acreditam em signos acabam sabendo os seus para a manutenção das relações sociais. Nesses casos, a astrologia se torna uma convenção para as trocas sociais. O que não deixa de ser uma maneira de se relacionar criativamente com as pessoas à sua volta. Mas como comentamos, existiram outras formas de astrologia em outros povos com outras culturas. E para cada uma temos padrões diferentes de determinação da personalidade, com imagens também diferentes. Veja o horóscopo chinês, que calcula em ciclos de 12 anos. E usa animais como ratos, coelhos, cabras e dragões para representar os signos. Também temos a astrologia árabe, também dividida em 12 ciclos mensais durante o ano. Ela usa como símbolos armas antigas como punhal, arco, funda, lança ou cutelo. Existe também o horóscopo cigano, também ligado a uma astrologia de base solar. Eles utilizam como símbolos objetos da cultura cigana, como coroa, taça, moeda, ferradura ou sino. Sem esquecer que o povo maia também tinha sua astrologia conectada à sua mitologia. Eles também usavam animais como símbolos. Entre eles encontramos o morcego, o jaguar, o pavão e o crocodilo. Citamos aqui os mais conhecidos. Poderíamos ainda falar da astrologia védica, viking, asteca ou shintoísta. E alguns ainda falam da possibilidade de se pensar uma astrologia na cultura iorubá. O que apresentamos aqui foi o processo cultural que implica a experiência astrológica. Podemos afirmar que ela foi praticada, se não em todas as sociedades, pelo menos em uma grande maioria. Se hoje ela não tem mais a conexão com a astronomia, ainda existe um caráter imaginativo que pode nos ajudar a refletir sobre nossa capacidade criativa de lidar com o símbolo. Do ponto de vista antropológico e sociológico, ela gera esquemas de conexão para lidar com a natureza humana e com as relações sociais. Estamos falando de experiências que saem do caráter quantitativo e causal para privilegiar o acausal e qualitativo. Independente de nossas crenças, precisamos saber lidar com experiências que não são materiais e funcionais. Precisamos de momentos que saem do registro de utilidade de vez em quando. É o que experimentamos com a arte, por exemplo. E agora vamos para a nossa dica de criatividade. Dica criativa. Dica criativa. Uhul. O que podemos aprender com a astrologia? Pense nas relações que tem. Como você constrói rotinas e padrões para ter sentido na vida. Perceba que existem aspectos na sua vida que não estão lá para uma utilidade imediata, mas para obter um valor que organiza a sua vivência. Perceba como alguns comportamentos estão lá pelas relações sociais que eles despertam, mais do que por uma convicção pessoal. E agora pedimos que você escute as estrelas e se inscreva no canal. Deixe um like se estiver em afinidade com o vídeo, ou um dislike se fomos o seu inferno astral. Envie boas energias aos seus amigos compartilhando este vídeo. E faça uma previsão astrológica comentando aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto. Bacana a conversa hoje, hein? Bom, eu ainda sou cética quanto à astrologia, mas é legal conhecer o aspecto histórico, né? Pois eu gostaria que a minha previsão se mostrasse verdadeira. Eu seria reconhecido como brilhante. Nossa, você é brilhante mesmo, hein? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!